O software, o que ele faz? Ele pega, ele consegue mapear o relevo e ele pega as fotos, junta elas e estica elas, certo? De modo que fica assim, ó. Por exemplo, isso aqui é virtual, isso aqui é uma imagem. Ó, as montanhas, tudo resultado de foto. Várias fotos foram tiradas. O próprio voo que tirou as fotos, como ele tinha o drone tem GPS, o GPS era o drone, o voo era corrigido. Aí ele fez uma associação de cada pixel daquela imagem, daquela foto, com o dado de altimetria, com o dado XYZ, com o dado de latitude, longitude e altitude, ele associou cada pixel da imagem com aquele dado numérico que representa o terreno. E aí ele faz o que? Estica a foto, ele ajusta a foto, as fotos, juntam elas, depois eu vou mostrar no software isso, de modo que eu tenha uma colcha de retalhos final, né? Ou seja, o que a gente chama de mosaico, né? Então, por exemplo, como que seria, né? Se eu abrir esse guardanapo aqui, ó, eu tenho ele, enquanto ele está aqui em cima da mesa, tá plano. Mas é como se eu pegasse esse guardanapo aqui e moldasse o terreno. Aí eu tenho uma parte mais alta, uma parte mais baixa. Só que é igual a história do cobertor, né? Se eu fazer isso com um tecido que não estica, eu não vou conseguir cobrir toda a área. Então ele faz isso aqui, ó. Estica, 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 estica. E ele faz isso aí com cada foto. E aí depois vem um outro processo, ó. Cada foto esticada, baseado no relevo, ou seja, moldando o relevo, né? E aí depois ele vem e vai juntando, e ele tem um ortomosaico. Mas antes ele ortorretificou cada foto. E depois ele vai simplesmente juntando. Porque daí sim eu consigo juntar, se ele tiver, essa aqui tiver certinha aqui com o relevo, ó, e essa aqui também certinha aí, ó, com o relevo, aí aquilo que é uma estrada que pega nessa foto e vai até essa, elas vão bater certinho. Agora, antes de fazer esse procedimento, não. Vai ficar uma apontando para cá, outra para cá, outra assim, entendeu? Não vai ter, não vai coincidir. Então, aí para poder realçar o relevo, inclusive a gente pode dar um exagero, colocar um exagero vertical. Ou seja, esse relevo nem é tão assim acidentado. Mas como eu controlo isso no software, ele fala, eu quero ver um exagero vertical de 3. Ele vai, aonde é mais alto vai ficar mais alto, onde é mais baixo vai ficar mais baixo, porque às vezes é importante para quê? Por exemplo, eu estou aqui, tem uma área que não é muito, é uma área plana, né? E aí aqui nessa região, eu quero identificar, por exemplo, vou usar essa mesma cor aqui. Aqui, por exemplo, tem um rio aqui, mas aqui é muito plano, mas tem um rio aqui. E eu tenho mata aqui em volta, né? Tem mata aqui em volta, mata aqui em volta. Se eu fazer um exagero, por exemplo, não é tão caído, né? Mas o rio está no meio da mata. Se eu dar um exagero vertical, sei lá, de 3 ou de 4, eu consigo ver, eu exagero a altura dessa mata que está desse lado, dessa mata que está desse lado, e eu vejo que tem uma certa cavidade ali, um certo, né? Eu vejo que essa regiãozinha aqui, ela está mais baixa, essa partezinha. Eu falei, opa, então o rio não passa aqui, o rio não passa aqui também não, ele passa aqui. Aí eu consigo vir desenhar esse rio aqui, né? E assim vai. Então, assim, é uma forma de a gente identificar, exagerar verticalmente para identificar feições para mapear, para fazer um mapa, né? Isso na beira de rio é fenomenal, né? E é normal acontecer. Porque você tem lá mata ciliar, mas você não sabe onde o rio passa. Né? Aí se você exagera bastante o vertical, às vezes você consegue ver um certo, opa, que está mais, né? Tá mais profundo, então acho que é aqui que ele passa. Por quê? Se for uma região assim, bem
né, um vale mesmo bem definido, aí você sabe que é igual aqui, né? Aqui, ó, você sabe que aqui embaixo é um rio, ó. Mas se você olhar uma foto plana, você fala, beleza, parece que é rio, mas será que qual é a diferença de qual é a caída ou a pendente ali, qual que é a declividade? Você não tem ideia. Quanto é mais, aqui é mais profundo, né? Do que é mais baixo do que aqui. Aí você põe um exagero de vertical para você falar, opa, aqui exatamente é um topo mesmo, né? Ou aqui é o espigão, ou o divisor de águas. Também é bom para mapear, para mapear microbacias ou bacias, porque você vê exatamente onde o divisor de águas passa, é o espigão, né? Ou o contrário, o fundo do vale, ó, o Talveg, ó. Talveg, e aqui, ó, o Talveg, aqui, ó. Aqui é uma bacia, ó. Tudo isso aqui é uma bacia. Aqui tem as águas que caem para cá, vêm para esse rio, as que caem do outro lado vai para o outro. Então lá é outra bacia. Então, fotointerpretação também é para ajuda na hidrografia, na hidrologia, ou seja, mapear bacias, identificar bacias. Que inclusive hoje o software faz isso automático. Você fala assim, ó, eu quero identificar bacias aí, ou microbacias. Aí ele sabe que a água que cai daqui para cá é a bacia de lá. A que cai daqui para cá é dessa aqui, né? E aqui embaixo eu tenho o rio, que é o fundo do vale, ó, o Talveg, o nome técnico, né? E aqui, ó, o divisor de água. Tá vendo que a estrada geralmente a estrada fica no espigão, né? Que é o divisor de águas, né? Cai para um lado e cai para o outro, né? E ali está dividindo. Então, são muitas as utilizações, né? Mas beleza. Bom, então, com base no modelo, você gera o quê? O tal do ortomosaico. Esse aqui, ó, é a imagem cor natural, ó, tá vendo? Cor real, cor natural, RGB. Você tá vendo aqui que os telhados são marrom, né? É uma cidade. Mas e aqui, ó? Opa, aqui já é outra coisa. O que seria isso? É o resultado também, de um ortomosaico, é um processo de ortoedificação, mas as fotos aqui, elas estavam, o objetivo aqui, ele estava querendo ver onde tem mais verde, onde tem menos verde, né? Onde tem vegetação, onde não tem. Isso aqui é um NDVI, né? Um índice de vegetação normalizado, né? A gente vai ver isso. O vermelho, solo. O laranja tem solo, tem vegetação, tem palhado. O amarelo tem vegetação não tão vigorosa. E o verde, bastante clorofila aí, né? Verde, né? Tem vegetação que está plena, né? Então, assim, é o mesmo processo, o mesmo procedimento, só que um usou a imagem de um sensor infravermelho e usando uma banda também do sensor cor visível lá do RGB, e ele gera isso. Mas também teve que ter um sensor, teve que ter um plano de voo, teve que rotorretificar, teve que... no caso de índice de vegetação, não precisa ter todo esse rigor aí de correção, RTK ou PPK, se fosse só para isso, né? Se você utiliza o drone só para isso, não tem que ter isso, porque isso é uma questão de monitorar, isso aqui vai variar, né? Amanhã já muda um pouco, daqui uma semana uma cultura anual já mudou muito, né? Então isso é para monitorar.